Hoje é o dia que a astróloga que vos fala vai explicar mais profundamente sobre o mapa astral de quem? Do meu marido, Kim Nam-joon. Gente, já esperem vários surtos aqui nesse vídeo, tá bom? Porque eu amo esse homem, meu Deus do céu, amo muito, eu tenho uma paixão, um crush enorme, uma coisa, crush, as pessoas ainda falam crush? Ai, gente, tenho 41 anos, então eu posso ser meio cringe, né? Então, assim, já esperem alguns surtos, porque ele é um dos meus preferidos, eu tenho uma forte identificação com ele, assim, ao longo dos anos como ARMY, acompanhar o desenvolvimento dele, tudo que ele passa, tudo que ele é. Ai, meu Deus, tudo. Hoje a gente vai falar aqui, a gente vai juntos aí, porque eu quero que vocês também deem os seus pitacos, quero que vocês nos comentários falem as suas percepções sobre o Kim Nam-joon. Vou fazer aqui a análise mais profunda do mapa desse líder que a gente tanto ama, né? Que a gente admira tanto, que a gente também se inspira bastante, porque ele é uma pessoa muito inspiradora, assim como todos os outros meninos, mas o Nam-joon, ele tem uma coisa, sabe, de você olhar e falar, cara, que incrível, né? Bom, o Nam-joon nasceu no dia 12 de setembro de 1994, numa segunda-feira, às 13h28, em Seul, Coreia do Sul. Esse é o mapa do nosso divo do dia da análise. Ele é virginiano, com sol na casa 10. Ele tem o ascendente em Sagitário, a lua em Sagitário e olha o tanto de coisa em Escorpião que esse gato tem. Gente, ele tem Vênus, Júpiter, Plutão e Nó do Norte em Escorpião. E o que é interessante aqui quando a gente analisa o mapa e vê que tem uma concentração de planetas e aspectos em um determinado signo. Ali a gente já tem muitas características daquela pessoa que se diferencia, por exemplo, de outros virginianos. Porque na astrologia é extremamente importante a gente entender essas particularidades. Às vezes você é um virginiano, mas que você tem muitos pontos em Capricórnio, ou seja, a forma como você se expressa no mundo é diferente do Nam-joon, por exemplo, que é um virginiano com muita coisa em Escorpião, que é um signo do elemento água. Além dele ter muita coisa em Escorpião, essa galera que tá aqui em Escorpião direciona para um Marte em Câncer. E ele tem Saturno em Peixes, ou seja, o planeta que fala da estrutura, da disciplina, do olhar para o longo prazo, o dele está em Peixes, ou seja, ele tem muita influência dos elementos água no mapa, e isso traz toda uma profundidade. Gente, antes de continuar, só explicando uma coisa também, o que muita gente me pede. Já tem no meu perfil, lá no Instagram, o mapa de todos os meninos. O 7 eu já fiz, já tem um tempo, só que eu fiz um post mais resumido. Aqui no YouTube eu quero trazer essas análises de uma forma mais profunda para quem gosta de astrologia, para quem gosta deles e quer entender de uma maneira mais completa, mais complexa também. Mas lá no meu Instagram já tem a análise de todos eles. Tem um post que eu fiz um resumo. Para a maioria dos meninos, ali, como não tem a hora exata de nascimento, não dá para aprofundar tanto assim, então tem um resumo, mas vocês já podem olhar lá, se vocês tiverem a curiosidade de ver ali o mapa do JK, o mapa do Vi, do Jimin, já tem a análise lá, tá bom? O link pro meu Instagram tá aqui na descrição, tá? Então, é só dar uma olhadinha. Aos poucos eu vou trazendo de todos. Eu tô começando agora com o do Nam-joon, porque sempre foi um dos mapas mais pedidos. Vendo o mapa hoje em dia, até entendo toda essa complexidade, o que ele transmite pra gente, porque tanta gente queria ver essa análise, ainda mais porque tem um horário. E esse horário que eu falei pra vocês, gente, é um horário que ele mesmo divulgou. Isso é uma coisa que as pessoas também me perguntam.
mas de onde você tirou esse horário? Gente, ele postou um dia, o Divo fez essa alegria, né? Nossa, meu Deus, o dia eu fiquei tão feliz, porque nós, astrólogos, estamos sempre atrás do horário de nascimento das pessoas, porque a gente quer ver um mapa certinho. Então, o dia que ele postou esse horário, eu falei, nossa, eu não acredito, agora eu tenho o horário de nascimento dele certinho e vou poder fazer o mapa vendo bonitinho o posicionamento das casas. Então, respondendo a essa pergunta, foi o próprio Namjoon que postou nada mais, nada menos que a certidão de nascimento nos stories dele. Então, maravilhoso. Amei, porque já peguei e já, assim, já tinha feito um post fixo, mas eu estava sempre nessa coisa de preciso fazer uma análise mais profunda, tá? Bom, o que é importante também, gente, numa análise de mapa astral? É importante a gente entender o direcionamento, o que a gente chama de regência. Todos os signos, eles são regidos por um planeta. Então, Virgem é regido por Mercúrio, Virgem é regido por Mercúrio, Gêmeos é regido por Mercúrio, Sagitário é regido por Júpiter. Cada signo é regido por um planeta. E o que isso significa? Que existe uma conexão entre esses pontos no mapa. Quando você vai analisar o signo de Sagitário no seu mapa, aquela área em que você tem Sagitário, você precisa olhar para Júpiter. Tá bom? Qual é o direcionamento? Onde aquele Júpiter está? Que aspectos ele faz? Isso é extremamente importante. Por isso que eu mencionei bastante sobre essa questão dele ter muita coisa em Escorpião, porque ele é virginiano, a regência é um Mercúrio em Libra, e a regência de Libra é Vênus, que tá ali em Escorpião, com esse monte de outros pontos em Escorpião. Então vamos lá. Como ele é um líder de um grupo, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa parte do mapa dele. No nosso mapa, todos nós temos a casa 11, porque o mapa astral ele é dividido em 12 casas. Cada casa astrológica significa uma área da nossa vida, não só uma área, vários assuntos da nossa vida. Então, por exemplo, se você quiser entender sobre a questão financeira, você precisa olhar não só para sua Vênus e algumas outras coisas, você precisa olhar para a casa 2, que é a casa que fala de dinheiro. Cada casa do mapa representa algo na nossa vida e como é essa dinâmica, como a gente funciona na nossa vida naquela área. E a casa 11 é uma casa que fala de grupos. E eu achei super legal, porque assim, a hora que eu abri o mapa dele, bati o olho. Primeiro, casa 11 dele está no signo de Libra, que já, por si só, é um signo extremamente diplomático, um signo que está sempre tentando manter a paz mundial, sempre tenta entender todos os lados da situação. Então, como ele se comporta dentro dos grupos? De uma maneira libriana, porque ele tem Libra na casa 11. Ele, dentro dos grupos, não só no BTS, mas dentro dos grupos, ele se comporta de uma maneira libriana. Ele leva essa energia libriana aí para mediar conflitos. E ele tem Mercúrio lá. O Mercúrio é o planeta que fala da comunicação, da nossa mente, como a gente decodifica a vida. Através de Mercúrio que a gente entende isso. É muito importante no seu mapa e no mapa das pessoas próximas a você, esse entendimento de Mercúrio, porque você vai entender como é a sua comunicação, como é a comunicação do seu pai, de sua mãe, do seu melhor amigo, do seu marido, sua esposa, porque aí você começa a entender como você funciona, você se respeita e você entende como o outro funciona e você respeita o outro, porque, vamos supor, uma pessoa tem Mercúrio em Áries, tem uma comunicação mais acelerada, mais objetiva, mais impulsiva. E aí ela se relaciona com uma pessoa que tem um Mercúrio em Peixes, que é uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais sensível. Um precisa entender o outro, porque senão na comunicação pode dar um choque. Por isso que Mercúrio aqui nesse posicionamento no mapa dele trouxe uma importância muito grande, porque mostra que dentro dos grupos ele age de uma maneira muito mercuriana, ou seja, essa pessoa que se comunica, que está sempre tentando decodificar ali as informações. Mercúrio em Libra, gente, é uma pessoa que se comunica de uma maneira muito bem pensada.
Mesmo quando ele dá as canetadas lá que a gente sabe que ele dá, quando ele fala as coisas que ele sente, quando ele meio que taca o foda-se e fala mesmo o que ele pensa, isso com certeza foi muito bem pensado, bem ponderada. Pondera bastante antes de falar aquilo, porque o Mercúrio em Libra é mais político, é uma pessoa mais, assim, né, política nesse sentido, de vai ponderando, vai pensando o que é melhor, o que fazer, o que não fazer. E esse posicionamento para ele como líder é maravilhoso, porque mostra que realmente ele tem essa capacidade. E é muito legal, porque o mapa, gente, mostra o que é natural em nós. Não é algo que você está forçando, é algo natural. Ou seja, ser líder é algo natural para ele. Ele age dessa forma naturalmente, não existe algo forçado da parte dele, sabe? Uma coisa assim, ai, eu me obrigo a ser um líder. Não, ele é líder naturalmente, isso já é realmente dele. Outra coisa que é interessante aí no mapa. Eu mencionei que no mapa a gente precisa observar as regências. Mercúrio em Libra, ali na casa 11, tem uma conexão com essa Vênus dele, que está na casa 12 em Escorpião. Ou seja, a gente tem que unir as características desse Mercúrio em Libra com Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião é extremamente profunda, extremamente investigativa, ou seja, antes de falar, ele analisa profundamente as coisas. Ele olha tudo de maneira muito estratégica, porque tem esse direcionamento para essa área aí da casa 12. Então, ele tem realmente um pensamento muito estruturado. Para ele é muito importante entender a fundo todas as situações antes de se posicionar. É por isso também que quando ele se posiciona com muita firmeza, ele se posiciona com muita confiança, ele sabe o que ele fala. Outra coisa que é muito interessante no mapa dele, e principalmente por saber que ele é um grande escritor, a gente sabe que ele já escreveu várias letras, né? Eu acho, inclusive, que ele deveria ser muito mais aclamado por isso. Mas assunto sensível aí no fandom, eu sei. Eu sou do time que acha que o Namjoon merecia muito mais reconhecimento. Mas tudo bem, não vou tocar nesse tópico sensível, porque é sensível pra mim também. E a gente sabe que ele tem muitas letras, que ele escreve, que ele tem essa facilidade para escrever e que ele é profundo nessa escrita. E pessoas que têm muitos pontos na casa 12, como ele tem uma facilidade para se concentrar, se isolar e se concentrar para escrever. E aí se expressa. Inclusive, ter momentos de isolamento é muito importante para ele. É muito importante, ele nos dia a dia, na casa dele ou em algum lugar que ele seja com frequência, ele tem que ter esses momentos de isolamento. Isso é algo extremamente importante por conta desses posicionamentos. Inclusive, eu tenho vários clientes que são escritores, que trabalham com isso, eles são escritores, pessoas que trabalham como editores aí, né, nessas grandes editoras, e que tem muita coisa na casa 12. Se você também tem muita coisa na casa 12 do seu mapa, pode observar aí que com certeza você tem essa facilidade para a escrita, você tem facilidade também para poder ficar ali com os seus próprios pensamentos, faz muito bem. E ele também processa muito bem as coisas internamente, antes de chegar a uma conclusão e colocar aquilo para fora de alguma forma. Ele precisa desse tempo, com certeza, para ele não se sentir pressionado com relação a isso é extremamente importante. Outra coisa, na casa 10, ele tem o Sol e Quiron. Aqui é um ponto bem interessante, porque assim, ao mesmo tempo que o Sol na casa 10, a casa 10 do mapa, fala de carreira, visibilidade pública, como a gente quer ser visto pela sociedade, é a nossa imagem mesmo pública, sabe? Não é o ascendente como as pessoas nos veem ali no dia a dia, é profissionalmente, como você quer ser visto, como você está construindo essa imagem, é a sua casa 10.
ele tem o Sol na casa 10. E é um posicionamento de quê? De proeminência, de liderança também. Mais um ponto no mapa dele que realmente mostra como ele veio para ser líder. Gente, ele veio para ser líder. Namjoon não vai ter paz, sabe? Tadinho, ele sempre vai ser líder, sempre vai ter que cuidar de alguém. Não, brincando, né? Ele pode escolher não fazer isso, mas ele tem isso muito naturalmente. E o Sol na casa 10 mostra que ele veio realmente para mostrar muito do seu trabalho, dessa coisa detalhista, muito dessa energia virginiana dele, ele leva para o trabalho porque ele tem Virgem na casa 10 do mapa. Só que qual que é um ponto aí um pouco crítico? Porque ele tem o Sol ali na casa 10, ou seja, é a vida chamando ele para poder aparecer, fazer sucesso, brilhar. Realmente, a coisa do brilho mesmo do Sol. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um Quiron ali. Quiron, no nosso mapa, fala de um ponto de cura. O Quiron em Virgem é o quê? Extremamente perfeccionista. Se cobra muito. É aquela sensação de que é como se assim, eu nunca sou o suficiente. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ser melhor. Cada vez melhor. E a gente sabe, assim, acompanhando aí a trajetória do Namjoon, a gente sabe o quanto ele sofre com isso, porque ele acaba se cobrando realmente demais. Tudo que ele vai fazer tem que ser perfeito. A gente sabe que isso tem um agravante, porque ele é inserido em uma sociedade ali, né? Sociedade coreana, aqui a gente sabe que tem um histórico de serem pessoas que cobram muito uns dos outros, né? Porque é todo mundo cobrando de todo mundo. Então, esse Sol e esse Quiron ali na casa 10 eles acabam conflitando, porque o Sol fala para ele, gato, brilha, bora lá, você é maravilhoso, pode brilhar porque você é incrível. E aí Quiron fala assim, peraí, será que tá bom? Não é melhor você olhar? Aí ele fica naquela, né? Sendo virginiano, que a gente já sabe que virgem já tem essa questão de perfeccionismo, de fazer tudo certinho e tudo mais. Só que o Quiron é um ponto importante porque ele fala de um ponto de cura. No nosso mapa, onde a gente tem Quiron, é onde a gente veio trazer cura para nossa vida. É uma ferida que a gente tem. E é muito lindo esse processo da cura de Quiron, porque quanto mais a gente se cura ali daquele ponto, mais a gente consegue levar essa cura para as outras pessoas. Então, a gente também vê isso, que ele fala muito abertamente sobre esses processos. Ele fala que não é fácil para ele comenta que, assim, existe essa dificuldade, às vezes, de realmente achar que tá bom. Mas, como ele supera e já superou muita coisa, ele vem superando muita coisa, ele transmite isso. Então, o Quiron no mapa, ele funciona muito dessa maneira. O que você cura em você, você leva de cura para as pessoas naturalmente. Então, por exemplo, às vezes você tem um Quiron em Gêmeos, aí a sua cura é ligada à comunicação. Aí você é uma pessoa que, conforme vai passando o tempo, vai acreditando mais no seu intelecto, na sua comunicação, e você começa a dar dica para as pessoas de como trabalhar isso. Essa dinâmica. Então a gente vê que o Namjoon faz muito isso. Ele já desenvolve bastante essa questão do Quiron, porque ele vai mostrando para as pessoas que elas podem se amar mais, elas podem se aceitar mais, que não precisa ficar nessa coisa incansável, incessante de não tá bom, de não é bom o suficiente e tudo mais. Mas é um conflito na vida dele. Em muitos momentos, esse sol dá aquele ânimo pra ele, sabe? De tipo, não, eu sou potente sim, eu sou maravilhoso, né? Eu sou um bom profissional. Mas aí vem Quiron e fala, será? E aí ele tem que equilibrar. E isso a gente que acompanha sabe que ele vem equilibrando super bem. Outro ponto que eu queria falar do mapa dele é o ascendente em Sagitário com a lua no ascendente. Gente, lua no ascendente. O que são aquelas covinhas? O que é aquele sorriso? Ai, gente, sem condições, assim. Até distraí que eu tava falando mesmo do ascendente. Gente, ascendente, quem tem lua no ascendente passa essa coisa de ser fofo,
A pessoa passa esse ar mais fofo. Pode reparar, se você tem um ascendente em câncer, ou se você tem lua no ascendente, você é fofo de alguma forma, você passa, porque a lua no mapa astral, né, a lua na astrologia representa as nossas emoções, essa coisa do cuidado, do nutrir. Então, quem tem lua no ascendente é aquela pessoa que você bate o olho e você já quer desabafar com ela, você já quer conversar, você já quer, sabe? Você quer que ela cuide de você. Eu também queria que o Nandio cuidasse de mim. Tudo bem. Então, eu falei pra vocês que ia ter momentos de pessoa muito fã. Então, a pessoa que tem a lua no ascendente, ela tem esse potencial, sabe? De cuidar do outro. Ele, com certeza, cuida muito bem de quem ele ama. Porque a lua no ascendente tem uma necessidade de cuidar das pessoas. É um instinto. O ascendente é aquilo que a gente faz no instinto também, sabe? A nossa primeira atitude, assim, perante as coisas. Então, acontece uma situação, aquele nosso impulso de fazer alguma coisa, né? Como a gente inicia as coisas, é o ascendente. E com essa lua ali, ele tem esse instinto de cuidar. E o ascendente, por que eu falei das covinhas e aquele sorriso fofinho? Porque o ascendente fala da nossa parte física mesmo, né? Fisicamente, o corpo, né? A imagem. Não só como você se apresenta, essa parte psicológica, a parte física, realmente. Então, por exemplo, quem tem ascendente em escorpião tem um olhar mais intenso. Ascendente em capricórnio, normalmente são pessoas mais sérias. Sabe aquelas pessoas que você conhece e que elas são super sérias, assim. Mas depois você conversa, ela é super alegre, ela é super extrovertida, mas o rosto dela é sério, é um rosto sério. Ascendente em câncer, as pessoas têm um rostinho mais fofinho. Então, o ascendente, ele também dá pistas dessas características físicas aí. E ele, com essa lua no ascendente, passa esse ar fofinho, porque realmente, né, gente, mesmo, não sei, mesmo todas as vezes que eu vejo, que eu já vi, situações em que ele nitidamente não estava calmo, ainda assim você fala, ai, eu te tô lindo, sabe, essa cara fofa, ele é fofo. É fofo. E ascendente em Sagitário, né, gente? Ele tem ascendente em Sagitário, sabe? Otimista, alegre, tem uma visão expansiva sobre a vida, tem uma conexão muito forte com a questão do estrangeiro, porque o olhar dele para o mundo é de curiosidade. A gente sabe que ele tem essa curiosidade mesmo. A questão até do idioma, que ele sempre teve muita facilidade. Ele aprendeu inglês assistindo Friends. Então, assim, gente, esse contato com o estrangeiro é algo que ele faz com naturalidade. Para ele, é mais fácil, realmente, né? Não que ele não tenha se esforçado, óbvio, mas assim, existe uma facilidade. Por quê? Porque ele fica curioso com relação a isso. E a lua dele tá ali, lua em Sagitário. Lua em Sagitário, a pessoa é super curiosa com relação ao mundo, às coisas que acontecem, outras culturas, outras filosofias. Para ele, isso é sempre muito excitante, sabe? É uma coisa que ele fica, nossa, que legal, né? Eu tô aprendendo isso. Então, é bem interessante toda essa dinâmica também. Outra coisa que eu queria falar é sobre a parte da casa 7 em Gêmeos. Quem tem ascendente em Sagitário tem a casa 7 em Gêmeos. Ascendente é como você se mostra para o mundo, é a sua relação consigo mesmo. A casa 7 é como você olha para o outro, para as pessoas. É como é o outro na sua vida, que importância você dá para o outro na sua vida. E a casa 7 fala dos relacionamentos mais sérios aí. E ele tem a casa 7 em Gêmeos. E com qual o direcionamento dessa casa 7? Para aquele Mercúrio em Libra. E o que é interessante aqui, gente? Ele com certeza valoriza demais estar se relacionando amorosamente com uma pessoa que é muito desenvolvido intelectualmente falando. Então, a pessoa que vai se relacionar com ele tem que ser inteligente. A verdade é essa, assim, uma pessoa curiosa. Como essa casa 7 em Gêmeos direciona para esse Mercúrio em Libra, ele quer o quê? Uma pessoa diplomática, carinhosa, que valoriza as relações. Então, é esse perfil de pessoa que ele gosta, né?
Com uma Vênus em Escorpião, ele gosta de algo sério, gente, porque Vênus em Escorpião é uma pessoa que valoriza o outro quando ama, valoriza muito. O boy é um apaixonado, gente. A lua dele, porque a lua também fala de como a gente vive as nossas emoções. A lua em Sagitário dele é fogo puro, direcionando para um Júpiter Escorpião, que tá ali, ó, juntinho com a Vênus dele, em Escorpião também. Gente, é muito intenso, né? Ele é intenso nas relações. Ele se joga mesmo, sabe? Quando ele apaixona de verdade, assim. Ele realmente, a gente sabe isso também de algumas músicas, né? Que ele fala tal. E eu fico, ai, gente, quem quebrou o seu coração, Nandium? Se você tivesse casado comigo, isso não tinha acontecido. Tudo bem. Então, assim, ele tem esse interesse aí maior em pessoas que são mais ponderadas, que são mais simpáticas, que são mais equilibradas, que tem essa energia libriana aí por conta desse Mercúrio em Libra, e pessoas bem desenvolvidas intelectualmente falando, porque numa relação ele valoriza muito conversar, sabe? Ter alguém com quem ele possa bater assim, altos papos, né? Enfim, então é bem interessante isso aí, achei bem interessante isso no mapa dele. Outra coisa de pontos de cura também. Ele tem uma Lilith em. Ai, gente, meu cabelo tá entrando no meu olho, desculpa ficar essa passação de. Só um momento. Ai, tá entrando no meu olho, eu já tô assim. Ele tem a Lilith em touro na casa 6. A casa 6 é uma casa que fala de cuidados com a nossa saúde, a nossa rotina. E tem uma Lilith em touro ali. A Lilith também fala de um ponto de cura, porque é um ponto em que às vezes a gente gera muita expectativa e a gente acaba se frustrando. Então a gente tá sempre numa busca. E a gente sabe que ele tem uma questão forte de cuidado com o corpo, né, de malhar, de se cuidar e tudo mais. Só que a Lilith em touro pode, assim, nunca ficar satisfeito. Então, tá sempre se cuidando, tá sempre fazendo, ok. Mas tem um peso, sabe? Infelizmente tem um peso. Tem aquela coisa de, ai, não tá bom, não tô bonito. Autoestima, cura com relação à autoestima. Sei que pra nós, fãs, é muito difícil imaginar que um homem desse tem problema com a autoestima, né? Mas tem, e ele também já falou disso também várias vezes, não é um segredo aqui, nada assim, uau. Outra coisa interessante também no mapa, conhecendo ele como a gente conhece, ele tem a casa 4 do mapa em Peixes, que é onde está Saturno. Ou seja, ele vem de uma família que é mais sensível, ele é mais sensível também aos assuntos familiares, aí essa questão das origens dele, existe uma sensibilidade ao falar desses assuntos. Com Saturno ali, mostra o quanto ele valoriza, né? Saturno no mapa mostra estrutura, né? O que a gente olha e a gente valoriza também, não valorizar como uma Vênus, mas onde você coloca força, você vê como uma estrutura. Então ele tem esse contato mesmo de muita estrutura com a família dele, e isso é muito do que a gente também já o ouviu falar, né? Bom, é isso, gente. Assim, daria para explorar mais um monte de coisa, porque o mapa tem 12 casas, são muitas coisas ali, mas eu quis trazer um pouco disso. Gente, até fui falando, e não me apresentei direito, eu não me apresentar no final do vídeo, né? Gente, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e sou taróloga. Me siga lá no Instagram, se você quiser agendar também a sua leitura de mapa astral ou a sua leitura do tarô. É só então entrar em contato comigo lá por direct. Se você tiver alguma sugestão também de mapa de algum artista, seja algum artista asiático ou não, pode me mandar, eu tô sempre anotando também. Me fala aqui o que você achou dessa análise, se fez sentido aí pra você que é ARMY, ou você que não é ARMY, mas você está conhecendo o Nandium agora. Me fala se fez sentido, acrescenta aí outras coisas, que eu adoro papear aí sobre esse assunto, eu tô sempre super interessada. Obrigada por ter assistido até aqui e um beijo!